Glória a Deus. Apocalipse de número 7, capítulo de número 7, do livro de Apocalipse. Vamos ler verso de número 1. Apenas o versículo 1, nós estaremos estudando todo o capítulo. E na medida em que formos abordando os tópicos do capítulo, estaremos lendo também os versículos que se seguem. Todos encontraram? Amém? Quem trouxe papel e caneta aí para anotar? Isso. 2%, né? No próximo culto os demais tragam papel e caneta. É muito bom a gente anotar, porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece e às vezes a gente precisa pregar. Mais tarde você vai ser uma pregadora, um pregador. Quem sabe Deus não vai te levantar como um ensinador na casa dele. E você vai precisar conhecer para você ensinar, para você pregar. E aí vai ser muito bom que você tenha lá suas anotações, né? Que você estiver em casa estudando a Bíblia. Rapaz, mas o que significa isso? Aí você já vai ter lá anotado, né? O seu caderno de anotação. Vamos ler o versículo 1 que nos diz: Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vou ler novamente. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, meus amados irmãos, temos lido o versículo 1 do capítulo 7 do Apocalipse. Nós já estudamos os 6 capítulos anteriores e no último culto estudamos o capítulo 6, que fala sobre a abertura dos 6 primeiros selos. E o capítulo 6 se finda sem concluir o juízo dos 7 selos. O 7º selo vai ser aberto no capítulo 8. Então, entre o juízo do 6º selo e o juízo do 7º selo, nós temos aqui o que vai ser descrito por João no capítulo 7. São 2 visões que João tem. Basicamente, são 2 visões que João tem aqui no capítulo 7. Amém? Então, este capítulo, só para os irmãos entenderem melhor, este capítulo não é uma continuação do juízo dos 7 selos. Amém? Não é uma continuação do juízo dos 7 selos, mas é como se fosse um parêntese que foi aberto na visão de João para descrever o que sucederá um pouco antes da abertura do 7º selo. Vou tentar ser mais claro. No capítulo 6, João está tendo a visão dos 7 selos, não é isso? Então o capítulo 6 termina no 6º selo. Ele não conclui o 7º selo no capítulo 6. Fica faltando o 7º selo. Se nós formos ler o capítulo 8, nós vamos ver que o 7º selo, quando ele é aberto, o que acontece com a abertura do 7º selo é uma nova série de juízos mais potentes, de juízos mais poderosos, de juízos mais intensos, que são os juízos das 7 trombetas. Então, entre o 6º selo e o 7º selo, João é como se ele tivesse dado uma pausa na visão. Ele pausou aquela visão e Deus dá uma outra visão para ele, que é esta visão do capítulo 7. Ele viu, em primeiro lugar, a primeira visão que ele teve foi a visão de 144 mil homens que foram selados por Deus.
A segunda visão é a visão de uma grande multidão que chega no céu. Chega no céu vinda da grande tribulação que estaria acontecendo, ou que estará acontecendo na terra. Então o capítulo 7 não faz parte do juízo dos 7 selos. É uma visão fora parte. Tipo assim, antes de Deus dar início à abertura do 7º selo, que começaria uma nova série de catástrofes e de juízos poderosos de Deus sobre a terra, Deus diz assim: antes de eu concretizar o juízo dos 7 selos, João, eu preciso te dar uma visão para tu entender o que vai acontecer a partir da abertura dos 7 selos, tá? Aí, a partir do versículo 1 até o versículo 8, nós temos a primeira visão, a visão dos 144 mil selados. Se você quiser anotar, do capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 8, nós temos a visão dos 144 mil que foram selados, ou que serão selados nesse período. Do versículo 8, do versículo 9 até o versículo 17, nós temos uma visão celestial agora de João. Porque quando ele tem a visão dos 144 mil, ele está tendo uma visão do que está acontecendo na terra. Os 144 mil são selados aqui na terra, tá? E no versículo 9 e versículo 17, ele tem uma visão de uma multidão chegando no céu. Uma multidão chegando no céu. Então, o capítulo 7 ele se divide basicamente nessas duas partes. Versículo 1 ao 8, a visão dos 144 mil. Versículo 9 ao 17, a visão de uma grande multidão que está chegando no céu. Amém? Deu para entender? Os irmãos, é um culto de ensino. E o culto de ensino é como se fosse uma aula. Não é uma aula, mas é como se fosse. Então os irmãos têm toda a liberdade de perguntar. Tá bom? Não vá para casa com dúvida. Então nós temos essas duas divisões. O capítulo começa dizendo: depois destas coisas. Eu já expliquei aqui para os irmãos o que significa esta frase, depois destas coisas, né? Algumas traduções dizem assim: depois disto, ou então, logo após. E a palavra grega que aparece aqui é kai, K-A-I, que quer dizer justamente isso, uma sequência lógica de fatos acontecendo. Ou seja, nos dá a entender que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, sim, mas ele não é só simbólico, ele é também literal. Existem fatos aqui que seguem uma sequência, tá? Uma coisa após a outra, que nos faz entender, nos dá aqui uma praticidade na hora de entender o livro. Ou seja, o livro não é um livro assim que ninguém pode entender. Apocalipse não é um livro enigmático, é um livro simbólico, mas não é um livro místico, enigmático, que só algumas pessoas entendem. Não, qualquer crente seguindo uma lógica consegue entender, tá? Logo após isto, logo após o quê? Logo após a abertura do 6º selo, João tem a visão, tem a primeira visão dos 144 mil. E como é que se desenrola essa visão? Ele vai começar a falar: logo depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então nós temos aqui a primeira parte desta primeira visão. João, ele vê 4 ventos, os 4 cantos da terra, retendo 4 ventos. O que isto significa? Anjo aqui é anjo mesmo, tá? Os 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Porque se a gente for trazer muito para o lado humano, a gente vai pensar que a terra é quadrada, mas nós sabemos que a terra não é quadrada. A terra é redonda, não é assim? É redonda. Então, se nós fôssemos trazer, nós íamos dizer: mas não tem, a terra não tem 4 cantos, porque ela é redonda. Mas ela tem 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Tá certo?
E esses anjos estavam segurando, retendo os 4 ventos. O que significa esses 4 ventos? Vamos entender aqui. Quando fala 4 cantos da terra, é uma referência ao mundo inteiro, certo? 4 cantos da terra é uma referência ao mundo inteiro. Por exemplo, geralmente no meio das nossas igrejas, que são igrejas pentecostais, se levanta um profeta dizendo: olha, Deus vai te levar nos 4 cantos da terra, não é assim? O que a gente entende com isso? Que essa pessoa vai fazer a obra em muitos lugares do mundo, não é? Ele vai ter um ministério mundial. Deus vai levar ele em várias partes da terra. Então essa mesma linguagem aqui que a Bíblia adota, 4 cantos da terra, uma referência ao mundo inteiro. Os 4 ventos é uma referência ao juízo de Deus, ao poder de Deus intervindo no mundo para julgar os homens. Tem um texto bíblico que eu não anotei aqui, não estou lembrando exatamente onde está a referência, aonde a Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros, uma referência aos seus anjos, parece que é Hebreus, né? Ventos e labaredas de fogo. Então, geralmente, os elementos da natureza, quando são citados na Bíblia, são citados como uma referência ao poder de Deus, tá? Então, o que o texto está dizendo aqui, nós temos que ler a Bíblia num conjunto. Para nós entendermos o que um versículo quer dizer, nós temos que ler alguns versículos anteriores e os versículos que seguem, tá? Então, como é que o capítulo 6 termina? Capítulo 6 termina no versículo 17, versículo 16 e 17. Dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, o capítulo 6 termina dizendo que a ira de Deus está vindo, que a ira do Cordeiro está vindo sobre os homens. Aqueles homens que estão se escondendo estão gritando para os montes cair sobre eles e livrá-los da ira que estava vindo. Só que estes homens já estavam sofrendo a ira de Deus. A abertura dos 7 selos também fala de uma série de acontecimentos, de juízos que vai punir os homens. Então esses homens, eles já estão provando a ira, só que eles estão olhando para os montes dizendo: ainda tem mais ira vindo ainda. E a ira que está vindo é muito mais intensa, é muito mais pior. Então, quando o texto diz aqui que os anjos estão segurando os 4 ventos, está querendo dizer que os anjos eles receberam uma ordem de Deus para lançar esse juízo sobre a terra, só que eles ainda estão segurando esse juízo. Deu para entender? Esses ventos é uma referência a essa ira de Deus que está vindo sobre o mundo inteiro. O mundo já estava provando a ira, e os homens estão dizendo: ainda tem mais ira do Cordeiro, ainda tem mais ira de Deus ainda para nós. Só que essa ira vai ser mais intensa, por isso ela é comparada com um vento, com forte vento. Os irmãos já viram uma grande tempestade? As grandes tempestades, por exemplo, aquele grande furacão que ficou famoso no Brasil, o furacão Katrina, né? Furacões que já destruíram países quase que inteiros. Então a ira de Deus aqui é comparado aos ventos, e a Bíblia diz que os anjos estão segurando o momento dessa ira, eles estão retendo. É como se eles estivessem dizendo assim: ainda não é a hora, porque Deus deu autoridade para esses anjos lançarem sobre a terra esse juízo. Deu para entender? Ficou claro? Amém? Então os 4 cantos da terra é uma referência ao mundo inteiro, a todas as nações do mundo. Os 4 ventos é uma referência à ira de Deus que foi prometida no capítulo 6, versos 16 e 17.
que ainda estaria por vir, uma ira mais intensa, que começaria a ser derramada com o toque das 7 trombetas, que nós vamos estudar a partir do capítulo 8, amém? E esses anjos, eles estão segurando esses ventos, estão retendo o momento do derramar dessa ira. Com que propósito? Essa é a pergunta. Por que esses anjos estão segurando esses ventos? Por que eles estão dizendo que ainda não é a hora desses ventos devastarem a terra, dessa ira de Deus destruir a terra, destruir os homens? Por que eles estão segurando o vento? A palavra segurar aqui, só para fazer um parênteses, depois nós entrar aqui e responder essa pergunta, a palavra segurar aqui quer dizer reter firmemente. Ou seja, estão empregando uma grande força para que o vento não passe por eles. Ou seja, é um juízo iminente que está para acontecer, mas que não pode acontecer ainda por causa de alguma coisa que ainda tem que ser feito. E o texto vai nos responder por quê. Versículo 2 responde: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Onde é o sol nascente? Qual é o país no mundo que é conhecido como a terra do sol nascente? Os irmãos sabem? Japão. Então, eu não sei se o escritor aqui ele tinha em mente essa região ali, ou se ele estava em um outro ponto ali, com certeza ele estava na Palestina, em Israel, na ilha de Patmos, né? Então eu não sei qual era o ponto referencial que ele tinha, mas hoje em dia a terra do sol nascente é o Japão. Então esse anjo, ele se levanta do lado que o sol nasce, e ele vem clamando com grande voz. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Lembra que eu falei que esses anjos receberam poder de Deus para lançar esse juízo sobre a terra, e que eles estavam retendo por um pouco tempo, porque tinha algo para acontecer? Então esse anjo que se levantou do sol nascente, ele tinha na sua mão o selo de Deus. O selo de Deus. E ele gritava aos outros anjos, dizendo que eles ainda não liberassem esses juízos, que eles ainda não derramassem sobre os homens estes juízos de Deus que estava por vir, porque alguma coisa precisava ser feita. Versículo 3: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do Deus, do nosso Deus. Então, por que os anjos não poderiam ainda soltar os juízos, decretar aquele juízo sobre a terra? Porque antes desse juízo começar a acontecer sobre a terra, Deus tinha alguns escolhidos sobre a terra que não podiam sofrer esses juízos. Aleluia! Esses escolhidos de Deus, eles não poderiam sofrer esses juízos, porque o juízo de Deus que estava por vir, que os anjos eram portadores desses juízos e que seriam derramados, serão juízos tão intensos que vai destruir muitas pessoas, vai abalar muitas nações, muita gente será morta nesse período. E Deus está dizendo: olha, não danifiquem a terra ainda, não soltem os ventos ainda, não derramem o juízo ainda, porque eu preciso identificar primeiro os meus escolhidos, eu preciso assinalar os meus escolhidos, eu preciso marcar os meus escolhidos, eu preciso selar os meus escolhidos. Aleluia! Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, irmão, que em todo tempo Deus sempre tem um remanescente fiel. Em todo tempo, pode ser o tempo de maior apostasia. Às vezes a gente olha e vê a sociedade toda corrompida. A gente vê para o mundo religioso, a gente vê muitos crentes caindo em escândalos, pastores difamando o evangelho,
adultério, né, manchando a igreja, famílias inteiras de crentes sendo destruídas, e a gente se pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? Onde está o teu povo? Cadê o povo santo? Mas eu quero dizer que em todo o tempo, irmão, Deus sempre preserva um povo escolhido, Deus sempre preserva um povo que não se vende, Deus sempre preserva um povo que não se dobra, Deus sempre preserva um povo, aleluia, que não beija os pés de Baal. Aleluia! Foi assim no tempo de Elias. Ele disse: Senhor, somente eu fiquei dos teus profetas, todo mundo se dobrou diante de Baal e beijaram os seus pés. Deus disse: não, Senhor, tu está enganado, é porque tu não conhece, tu não vê como eu vejo. Eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram, Ramácia, e não beijaram os pés de Baal, aleluia, glória a Jesus. Deus sempre tem os seus escolhidos. Lá na Babilônia, todo mundo se dobrou diante da estátua de Nabucodonosor, mas 3 jovens ficaram de pé diante da estátua, mesmo sob a ameaça de morte, dizendo: não me dobro, não me dobro, não me dobro, não me dobro, não me dobro. Deus tem os seus escolhidos, e neste último tempo do fim, irmão, que nós estamos vivendo, Deus está contando comigo e com você. Deus está nos chamando para uma grande obra. Deus está nos despertando para sermos um povo diferente nesta terra. Então Deus está dizendo: eu preciso assinalar. Eu preciso assinalar o meu povo. Eu preciso assinalar os meus escolhidos. E a ira só vai ser derramada do jeito que deve ser derramada, depois que estas pessoas forem assinaladas. Amém? Então, essa é a introdução do capítulo 7. O anjo, irmão, ele se apresenta, no versículo de número 2, ele sobe do lado do sol nascente, e ele tem algo na mão. Ele tem aquilo que a Bíblia chama de selo do Deus vivo. Vamos falar um pouco sobre esse selo, né? O que é esse selo? Para que serve esse selo? Se nós lermos o capítulo 14 de Apocalipse, depois você pode abrir lá, pode abrir agora também se quiser. Capítulo 14 do Apocalipse, lá novamente vai falar sobre 144.000, tá? E lá nós vamos ter uma luz a mais sobre o que significa esse selo. Vamos ler Apocalipse capítulo 14. Versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. Então, em primeiro lugar, primeira informação que a Bíblia nos concede sobre esse selo, é que esse selo nada mais é do que o nome do Cordeiro e o nome do pai, escrito na sua testa. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira informação que a Bíblia nos concede. Isso nos faz entender que estes 144.000, eles têm dono. Amém? O selo era muito usado na antiguidade. Até hoje nós usamos o selo. Só que o selo já tem selo digital hoje, né? O selo mais hoje parece uma tatuagem. Naquele tempo o selo era feito com massa. Mas aqui o selo é uma escrita na testa dos 144.000. Como eu ia dizendo, o selo na antiguidade era usado para identificar aquilo que pertencia a alguém. Por exemplo, se eu comprasse algum tipo de mercadoria e eu mandasse buscar essa mercadoria em outro lugar, essa mercadoria vinha com um selo, com o endereço e com o nome do proprietário. Até hoje é assim, né? Você compra algo pela internet, vem lá todas as suas informações,
Então, é isso que está acontecendo aqui. Esses 144 mil são 144 homens que se tornaram propriedade de Deus. É por isso que eles têm o nome do seu proprietário na testa. Segunda coisa que Gabriel fala sobre esses selos, é que esses selos indicam que estes homens que foram selados, eles serão protegidos por Deus de uma forma especial durante a tribulação. Bem? É isso que acontece. Eles não serão mortos durante a tribulação. Foi por isso que eles foram selados por Deus. Porque está vindo o juízo e Deus não quer que eles morram. Então Deus vai assinalar esses 144 mil que foram escolhidos por Deus e que serão protegidos de uma forma especial pelo Senhor durante a tribulação. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então é isso que a Bíblia fala sobre esse selo, basicamente. Agora vamos falar sobre esses 144 mil que foram selados. Já falamos sobre os anjos, os quatro ventos, os quatro cantos da terra, já falamos sobre o selo, e agora vamos falar sobre aqueles que receberam o selo, os selados. Primeira informação que eu gostaria de dizer para os irmãos aqui, é que esses 144 mil não são as testemunhas de Jeová. Tá? Você já leu algum panfleto dos testemunhos de Jeová e nunca falaram para vocês que eles que são 144 mil? É mentira. Tá? Primeiro, eles não são as testemunhas de Jeová. Primeira informação. Segundo lugar, se não são as testemunhas de Jeová, quem são? Vamos ler. Vamos ler o que a Bíblia nos diz. Capítulo 7. Versículo de número 4. Ouviu o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de... Pronto. Só aqui já respondeu a pergunta, não já? Só que o texto vai ser muito mais enfático, vai ser muito mais detalhista. Olha o que o texto vai dizer a partir do versículo 5. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Então aqui já dá uma resposta muito sucinta e muito eficaz aos testemunhos de Jeová. Eles não, 144 mil são as testemunhas de Jeová, que vão morar no céu. Eles se dividem em dois grupos, viu? Os testemunhos de Jeová se dividem em dois grupos. Ele diz assim, olha, os 144 mil são os testemunhos de Jeová mais santos, santificaram mais do que os outros. Esses aí é aqueles que vão morar no céu. E os outros testemunhos de Jeová? Porque já tem mais de 144 mil testemunhos de Jeová no mundo, né? Eles não, os outros vão morar aqui na terra, no paraíso. Tá? Só que a Bíblia diz, está muito claro, irmão. Isso aqui é só um doido para não entender isso, né? O primeiro texto começa dizendo que são 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então já fica subentendido que são judeus, israelitas, israelenses, hebreus, como você preferir chamar, tá? Só que a partir do versículo 5 o texto vai ser muito mais enfático. Vai contar 12 mil da tribo tal, 12 mil. Então está muito claro que são judeus, sim ou não? Está claro, tá? Está dizendo aqui que é testemunho de Jeová? Então, primeiro, não são os testemunhos de Jeová. Segundo, são judeus convertidos a Cristo. Por que são judeus convertidos a Cristo? Porque lá no capítulo 14 vai dizer que 144 mil seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então são judeus que durante a grande tribulação, eu não sei se pelo estudo das Escrituras, das profecias,
Eu não sei qual é a maneira que Deus vai usar para convencê-los, porque até hoje o coração dos judeus está endurecido, tá? Se você for em Israel hoje, você vai ver que Israel virou uma nação secular como qualquer outra. São poucos, são minoritários os grupos que ainda obedecem à escrita. Vocês têm uma ideia, hoje em Israel existe uma praia exclusiva para homossexuais. Tá? Então, um povo que se corrompeu ao longo do tempo. Israel hoje não é mais governado pelos reis que o Senhor levanta, não é mais governado pelos profetas, não. É totalmente diferente daquilo que nós vemos na Bíblia. Hoje em Israel nós temos uma república parlamentarista. Os homens governam lá. Muitos costumes mudaram. Ainda existem grupos de cristãos, de judeus ortodoxos. Existem judeus messiânicos. Só que quando a Bíblia fala desses judeus 144 mil, não é uma referência nem a judeus ortodoxos, nem a judeus messiânicos. São judeus que vão se converter de verdade a Cristo. Porque os judeus messiânicos creem em Cristo, mas eles não creem em Cristo como Deus. Eles dizem que Cristo foi apenas um líder, mas ele não é Deus, não é Senhor. E o Cristo que a Bíblia apresenta é Deus, é Senhor, Ele reina. Então, esses 144 mil são judeus que durante a tribulação, eu não sei qual é a maneira que Deus vai usar para convencê-los, para mudar a sua mente, para trazê-los a Cristo. Não sei se é pelo estudo das Escrituras, não sei se é por uma revelação divina, não sei se é pelo estudo das profecias, mas eles serão assinalados por Deus, serão comprados por Deus durante a tribulação, e eles seguirão o Cordeiro para onde quer que este vá. Eles servirão a Jesus durante a tribulação. Eles crerão em Jesus durante a tribulação. Se converterão a Jesus verdadeiramente. Amém, irmãos? E viverão inteiramente para Ele. Quando nós estudarmos o capítulo 14, nós vamos ver mais com detalhes as características desses homens. Tá? Então vamos lá. Em terceiro lugar, capítulo 14 diz que eles foram comprados por Deus. Já expliquei isso. Foram comprados por Deus. Quando você compra algo, aquilo que você compra passa a ser propriedade sua. Amém? Então, quando a Bíblia diz que eles foram comprados, está querendo dizer que eles são propriedade do Senhor. Eles não têm vontade própria. Eles não fazem o que querem. Deus os comprou. Amém? Em quarto lugar, eles foram separados como primícia para Deus. Capítulo 14 também diz que eles foram separados como primícia para Deus. Ou seja, há uma promessa de Deus de que todos os judeus, todos os judeus não, mas de que a nação de Israel, a nação dos judeus, que hoje, como eu disse, está com o coração endurecido, está de costas viradas para Deus, há uma promessa bíblica para eles, de que eles reinarão ainda, que eles terão toda a sua terra conquistada novamente. Há uma promessa de que Jesus vai reinar lá em Israel. Há uma promessa de que a espiritualidade de Israel vai ser restaurada, de que eles terão novamente comunhão com Deus. Então, há muitas promessas maravilhosas para esse povo. Mas antes disso acontecer, o texto está dizendo que 144 mil dentre os judeus serão tomados como primícia. O que é primícia? É aquilo que é tomado em primeiro lugar. Aí você tem uma lavoura, você tem um plantio. Em Israel eles tinham muito esse costume. E antes deles colherem os frutos para o seu consumo próprio, eles colhiam os melhores frutos e levavam ao templo para oferecer ao Senhor. Tá? Então, quando a Bíblia diz que eles foram tomados como primícia, está querendo dizer que Deus escolheu no meio do povo de Israel 144 mil homens, em especial, para evangelizarem toda a nação de Israel e também o mundo durante a tribulação. Tá?
Tá? É por isso que Deus tomou eles como primícia, em primeiro lugar, porque é através deles que Deus vai conquistar toda a nação. Deu para entender? Não sei se já é o quinto agora, né? Quinto ponto. São homens, apenas homens, tá? São homens, apenas homens. O texto é muito claro em dizer, capítulo 14, que eles não se contaminaram com mulheres, que são homens virgens. Não, se não se contaminou com mulher, então já fica subentendido que são homens, tá certo? Capítulo 14 também diz que eles são virgens, ou seja, são celibatários, são homens que não vão se casar, muito provavelmente. Esse é o entendimento que vem à minha mente quando eu vejo a expressão são virgens, não se contaminaram com mulheres, me dá a ideia de que eles não vão se casar. E isso, quando a gente harmoniza com a expressão foram comprados para Deus, foram separados como primícia, já nos faz entender ainda mais que são homens que não vão se casar, porque eles não terão vida para o casamento. São homens que durante o período tribulacional viverão inteiramente para Deus, tá? Homens extremamente santos. Vamos ver o que diz o capítulo 14. Faço questão de ler essa expressão aqui, do capítulo 14, que é muito interessante. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irmão, sabe o que é isso? Olha só, não é diante dos homens que eles são irrepreensíveis, é diante do trono da majestade. Deus olha para a terra e Deus não tem do que acusar estes homens, irmão Wagner. Sabe o que é isso? O próprio Deus, a própria santidade, olha para estes 144 mil homens e diz: eu não tenho do que acusá-los. Não tem engano na boca deles, não tem mentira. Oh, aleluia! São homens que vão se separar inteiramente para Deus e por isso são extremamente santos. O capítulo 7, versículo 3, eles são chamados de servos de Deus. Abra aí. Em 144, no capítulo 7, verso 3, o anjo diz: não devastem a terra, não danifiquem nada até que hajamos assinalados os servos do Deus vivo. A palavra servo aqui, irmão, é diáconos, no grego, diáconos, que quer dizer escravo, serviçal, aquele que presta um serviço para alguém. Então, quando a Bíblia chama alguém de servo de Deus, está querendo dizer que aquela pessoa dedica um serviço especial a Deus. E é isso que a Bíblia está querendo dizer sobre os 144 mil. E 144 mil, durante a tribulação, prestarão um serviço especial para Deus. Que serviço é esse? Muito provavelmente, durante a tribulação, junto com as duas testemunhas, eles serão responsáveis pela evangelização mundial. Porque a igreja não vai mais estar aqui. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. É assim que reza a Bíblia e é assim que reza a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós não cremos que ficaremos para a tribulação, exceto os crentes que não forem crentes verdadeiros. Esses vão ficar. Mas aqueles que forem fiéis ao Senhor, que viveram uma vida dedicada ao Senhor, no momento que a trombeta tocar, subirão com corpos glorificados para estar com Cristo para sempre. Então, se a igreja não vai estar aqui, quem vai pregar ao mundo no período da tribulação? Muito provavelmente são esses 144 mil, juntamente com as duas testemunhas, e alguns chegam também a falar de 3 anjos que vão anunciar o evangelho durante a tribulação. Tá? Alguém precisa ser a boca de Deus aqui, e Deus escolheu dentre essas bocas esses 144 mil para pregar o evangelho.
Amém, meus irmãos? Está dando para entender, né? Então, logo após a visão dos 144 mil, João tem uma outra visão, a segunda visão. Que visão é essa? Vamos ler, capítulo 7, verso número 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então agora João, após ter visto a visão dos 144 mil sendo assinalados e marcados por Deus na testa, ele tem uma visão celestial e ele vê no céu uma grande multidão que os olhos não podiam contemplar o seu fim, que os dedos não podiam contar o seu número, e essa multidão está chegando no céu com vestes brancas e palmas nas mãos. Amém, meus irmãos? O texto vai continuar. Mas vamos ver o que significa esta visão. Vamos ver o que significa esta grande multidão. Olha só, com a pregação, eu disse para os irmãos que os 144 mil eles vão pregar durante a tribulação. Com a pregação dos 144 mil judeus, muitos gentios se converterão a Cristo na tribulação. Amém? O que são os gentios? São as nações que não são judeus, e pessoas que não são judeus, tá? Então os irmãos sabem que muitos crentes vão ficar, não sabem? Muitos, a grande maioria. Existem até hoje nações que não conhecem a Cristo, que nunca nem ouviram falar de Cristo, povos indígenas, que nunca escutaram falar sobre alguém que morreu na cruz por eles. E aí, como que vai ficar essas pessoas? Será que Deus não vai dar uma chance para essas pessoas? Na tribulação eles vão ter uma chance. Os 144 mil, juntamente com as duas testemunhas, serão essa chance. Eles vão anunciar o Evangelho, e como consequência da sua pregação, uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, mesmo diante da ameaça da morte vinda pelo anticristo, mesmo diante da fome, da miséria que vai se alastrar durante esse período, muitos vão se converter a Cristo. Por outro lado, muitos não vão crer, mas também muitos, uma grande multidão, durante o período tribulacional, vai se render ao Senhor. Amém, irmãos? Eles vão se converter a Cristo. E como consequência disso, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Essas pessoas vão morrer, vão ser assassinadas pelo anticristo. Vão ser decapitadas. Terão as suas vidas tiradas pelo único motivo de terem rendido o seu coração ao Senhor Jesus. Mas eles crerão até a morte. Eles irão até as últimas consequências. E quando alguém lhes perguntar nesse período se eles não desejam negar a fé, eles preferirão provar a espada. Eles preferirão derramar o seu sangue nas praças, nas ruas. Eles preferirão ter os seus pescoços enforcados do que negar o seu Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eles não negarão a fé, irmãos. Eu me alegro quando eu vejo uma fé deste tamanho. Eu me alegro quando eu vejo a história de alguém que prefere morrer do que negar o seu Cristo, que morreu em seu lugar. Oh, glória a Jesus! Eles morrerão por causa disso. Quem é esta multidão?
Em primeiro lugar, esta multidão são pessoas que se converteram a Cristo durante a tribulação, por intermédio da pregação dos 144.000 judeus, das duas testemunhas. Também entre estes estará crentes desviados, que olhando os fatos, os acontecimentos, vão voltar, vão ter uma nova chance, vão se converter. Tá? E também o que é esta multidão? Esta multidão, juntamente com as almas do quinto selo, lembram lá do quinto selo, irmão? Tá? Do quinto selo, formam a totalidade de cristãos mortos na tribulação. Vamos ler aqui, capítulo 6. Capítulo 6, versículo de número 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui, capítulo 6, no quinto selo, está falando de um grupo de crentes que foram mortos durante a tribulação, e que assim que morreram, as suas almas foram depositadas debaixo do altar de Deus, e eles já estavam querendo vingança. Senhor, quando é que não vai julgar nosso sangue, não? E Deus disse para eles: olha, se acalmem, porque ainda tem mais crentes para morrer. Se acalmem, porque ainda tem mais irmãos seus que ainda vão entregar suas vidas por amor a Cristo lá na terra. Ainda tem mais crentes que vão chegar aqui. Então vocês vão ser galardoados juntos. Vocês vão receber a recompensa todo mundo junto. E aí quando a gente lê aqui o capítulo de número 7, a gente vê essa grande multidão no seu total reunida, tá? Deus falou que havia um resto ainda que ainda havia de ser morto. E aqui no capítulo 7, o restante que precisava ser morto se concretizou, chegou agora. E agora essa multidão se reúne. E essa multidão agora não está mais debaixo do altar de Deus. Agora ela está diante do trono da majestade divina, junto com os anjos, com os 24 anciãos, para adorar, para glorificar, para enaltecer aquele que se assenta no trono e o Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja. Não é a igreja, pois a igreja já terá sido arrebatada. Tá? A igreja vai ser arrebatada antes disso. Então não é a igreja. Não são judeus. Não são judeus. Pode até ser que entre essa multidão haja aqui e ali um judeu, tá? Mas a grande maioria esmagadora é de gentios, de povos de outras nações. Por que não são judeus? Porque os judeus são 144.000, é a primeira multidão. São gentios de todas as nações. E em quinto lugar, esta grande multidão recebeu vestiduras brancas e palmas nas suas mãos. O que isso significa? Tem um significado? Tem. O que significa? Veste branca é um sinal de santidade, né? De paz, de vitória. As palmas das mãos geralmente eram usadas na antiguidade para celebrar festividades. Um exemplo, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no seu jumentinho, as pessoas que o receberam lá estavam com as suas palmas nas mãos. Amém? E uma cena como esta agora se repete no céu. Eles estão diante do Cordeiro com as palmas nas mãos, celebrando e louvando ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Em sexto lugar, são gentios, crentes, cristãos que foram martirizados na grande tribulação. Quando João tem esta grande visão, irmão, desta grande multidão,
um dos anciãos pergunta a ele dizendo, versículo 13, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? O ancião pergunta para João. João disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Então, são pessoas, não são arrebatados. O texto diz que eles estão vindo de grande tribulação. Outras traduções dizem de grande sofrimento. Lá em Mateus 24, Jesus disse que a tribulação, a aflição que estava por vir na terra nunca houve e jamais haveria igual. Apocalipse 3,10 diz que Deus livraria a igreja de um momento de provação que estava vindo para assolar todos os homens da terra. E é dessa provação, é desse grande sofrimento que esta grande multidão está chegando no céu. Tá? Eles estão chegando lá e o ancião pergunta, de onde eles estão vindo? Da grande tribulação. Então já está respondido de onde eles estão vindo. Mas falta responder a outra pergunta. Quem são? O texto vai responder, estes são, versículo 13 ainda, versículo 14, estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Isso nos mostra que essas pessoas vão morrer, e aqui nós vamos desfazer um mito. Já vi muitas vezes, até eu mesmo já preguei, quando eu não tinha muito conhecimento. Até hoje eu não tenho muito, estou me arrastando para conhecer um pouquinho mais, né? Aí, às vezes a gente diz assim, olha, na tribulação, as pessoas que vão ser salvas, elas vão ter que pagar com a morte delas para ser salvas. Elas vão ter que pagar com o próprio sangue, não é assim? Você nunca ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muita gente falar, eu mesmo já falei. Olha, tu tem que ir agora no arrebatamento, porque na grande tribulação tu vai ter que pagar com o teu próprio sangue para você ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que essas pessoas vão ser mortas, sim, elas vão ser mortas, mas elas não serão mortas para serem salvas. Elas serão mortas por não negarem a fé. Elas vão ser mortas por não negarem a Cristo. O texto diz que elas serão salvas pelo sangue do Cordeiro. O texto diz, são aqueles que branquearam e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso mostra que mesmo a igreja já tendo sido arrebatada, e mesmo o momento seja o momento da tribulação, o sangue do Cordeiro ainda terá poder para salvar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar agora com o último ponto. Vamos falar agora sobre a recompensa desses mártires. São mártires, pessoas que morreram, que deram a sua vida por não negarem a fé no período da tribulação. Eles vão receber as suas recompensas. Do versículo 15 ao versículo 17, você tem aí uma lista de recompensas que estas pessoas receberão do próprio Deus. Vamos ver que recompensas são essas? Primeiro, o versículo de número 15 diz que eles desfrutarão eternamente da presença e proteção divina. Por isto, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Isso mostra que, como recompensa, por não terem negado a fé, por terem branqueado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por terem ido até as últimas consequências, as consequências da morte, estas pessoas receberão como galardão o desfrutar eterno da presença de Deus e da sua eterna proteção. Amém? Isso é especial e vai ser especial para eles. Sabe por quê? Porque essas pessoas que passarão pela tribulação, irmão, será o pior momento da vida delas. Elas não terão amparo de ninguém.
Jesus disse que nesse período os homens trair-se-ão uns aos outros. Não vai ter segurança para ninguém. Os de dentro da sua própria casa os entregarão à morte. Não vai ter pastor para pastorear. Não vai ter afago de ninguém. Não vai ter um abraço para eles receberem um abraço de alguém nesse período. Não vai ter ninguém para dar-lhes uma palavra de conforto, porque vai ser cada um por si, Deus por todos. Não vai ter igreja para congregar. Os irmãos já pensaram nisso? Os irmãos pararam bem para analisar como vai ser dolorido isso? Hoje, irmão, a gente passa uma provinha assim, a gente fica tão necessitado, a gente fica tão carente de alguém nos ligar, de alguém passar na nossa casa e nos dar uma palavra de conforto, não é? É natural nosso isso aí, faz parte da nossa humanidade. Quando a gente está doente, a gente está sofrendo e que alguém não vai na nossa casa, alguém não nos visita, o nosso irmão que a gente tanto se dava bem não nos visita, o nosso pastor, o nosso dirigente, a gente fica doído, a gente sente, porque a gente quer ter o consolo de alguém. Só que essas pessoas aqui na tribulação, elas não vão ter nada disso, irmão. Elas não vão ter proteção de ninguém. Elas vão ser caçadas como bicho no mato para ser mortas. Irmão, já pararam bem para pensar nisso? Não vai ter onde se esconder, não vai ter onde se apoiar. Vai ser terrível. Mas quando elas chegarem no céu, Deus vai dizer para elas: agora eu serei a proteção de vocês. Eu serei o amigo de vocês. Eu vou consolar vocês. Aleluia! Eu vou galardoar vocês. Vocês na tribulação vocês não tinham a presença de ninguém, vocês não tinham o aconchego de ninguém. Agora vocês podem desfrutar do meu descanso, vocês podem desfrutar do meu aconchego. Aleluia! Porque Deus nos prova, Ele nos prova. Mas no final da nossa prova, aleluia, Ele nos aprova. No final da nossa prova, irmão, Ele nos galardoa. No final da nossa prova, Ele tem o aconchego, Ele tem água para nos dar de beber. A segunda recompensa: eles jamais terão algum tipo de sofrimento. Note que eles estão vindo da grande tribulação, do grande sofrimento que nós não vamos passar, que você não vai passar, mas estes vão passar. Então, não passar mais por sofrimento tem um grande significado para eles. Versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Calma aqui é ardor do sol, quentura do sol. Ou seja, essas pessoas, Deus as protegerá dos sofrimentos. Isso tem um grande significado. Quando elas chegarem no céu, Deus vai dizer: muito bem, vocês foram fiéis até a morte, vocês sofreram por amor ao meu nome, vocês não negaram a cruz. Agora, a partir de agora, todo o sofrimento vai se findar na vida de vocês. Não haverá mais sofrimento para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira recompensa: eles farão parte do grande aprisco do Senhor. Do grande aprisco do Senhor. Versículo 17: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Isso aqui também tem um grande significado para eles. Porque, como eu disse, na tribulação eles não serão pastoreados. Eles andarão errantes como ovelhas que não têm pastor pelo mundo. Eles não terão para onde ir, eles não terão a quem recorrer. Mas quando eles chegarem no céu, Deus vai olhar para eles e vai dizer: eu agora serei o pastor de vocês. Aleluia! Quarta recompensa, versículo 17, parte B: eles viverão eternamente. O texto diz que o Cordeiro os guiará para as fontes da água da vida. Isso aqui é uma referência à vida eterna. Ou seja, aqueles que padeceram e que morreram decapitados, assassinados, agora nunca mais irão provar o gosto da morte. Glória a Deus. A quinta recompensa e última recompensa, a Bíblia conclui dizendo
parte C, que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas.